Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta quarta-feira, 16 de agosto de 2023. Participam como comentaristas, analistas das notícias, o Marcelo Pavão, jornalista, advogado, o médico Benjamin Rodrigues Lopes, e a gente recebe com muito prazer o historiador Gabriel Davi Pierin, que vem conversar com a gente sobre o livro A Vida Após o Holocausto. O que você vai contar para a gente desse livro, Gabriel? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Eu conto sobre a trajetória de vida do Andor após a libertação dele. No primeiro livro, eu narrei a libertação da prisão nazista, né? Ele foi libertado em 1945, justamente no término da guerra. E aí vem o maior desafio, que é a reconstrução da vida dele, porque durante o processo de prisioneiro, né, houve toda a desumanização e ele passa a recuperar, primeiro, não só a sua liberdade física, mas também a sua própria consciência como ser humano. Porque quem viveu a experiência e a tragédia do Holocausto, na verdade, nunca saiu de dentro do Holocausto, né? Onde eu costumava dizer que toda a vida dele foi feita em função da experiência do Holocausto. Então eu conto um pouco isso, uma pessoa que sai, vence na vida em alguns aspectos, mas algumas cicatrizes estão lá, algumas feridas jamais foram fechadas. Cicatrizes, sequelas psíquicas da tortura, da prisão. Marcelo Pavão, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Antes de mais nada, parabéns pelo registro, porque é com registros como esse que a gente tenta evitar que o passado volte. Mas eu quero fugir um pouco da tua obra e, inclusive, até aqui eu estava vendo agora, desculpa, eu estava começando a ler o livro aqui ao vivo. O último item do seu livro aqui é o antissemitismo hoje. Mas eu queria pegar só o gancho e fugir desse assunto. A construção de Israel, né, a fundação de Israel, o povo de Israel constituído por pessoas que fugiram das ditaduras, não apenas de Hitler, mas das diversas ditaduras europeias e ao redor do mundo, fundaram o Estado de Israel. E a gente está em pleno século XXI, com o atual primeiro-ministro de Israel aprovando leis para desautorizar o poder judiciário. Ele está precisando ler livros como esse, Gabriel? Eu acredito que sim. Aí acaba sendo assim uma opinião e, claro, de alguém que estuda sobre o Holocausto e os horrores. Costumo dizer que esse livro ele não trata só sobre o passado. Ao contrário, quando a gente fala do Holocausto, a gente está falando do nosso Holocausto diário. E a gente percebe isso pelo movimento da extrema-direita e por certos regimes que flertam com as ditaduras. E a gente tem que alertar os nossos governantes, né, os nossos líderes e, claro, a nós mesmos sobre o mal, até onde isso pode levar e quais as narrativas que estão por trás disso. Então, o Holocausto ele é sempre um tema atual. A gente não estuda, a gente visita aquele passado, mas para tratar sobre as nossas mazelas e desafios do presente. Benjamin, boa tarde. Boa tarde a todos que nos escutam e nos assistem agora na apresentação formal ou na reapresentação meia-noite. Gabriel, eu sempre tenho um pouco de bom humor, eu não consigo comentar uma notícia sem fazer uma piada, mas esse é um assunto que não me permite piadas. É engraçado, eu tenho o nome judeu, Benjamin, mas eu não sou judeu, sou espanhol. Mas é algo que sempre me interessa muito, estudar um pouco as origens dessa perseguição aos judeus. Alguns dizem que, olha, é um povo que não se mistura, é um povo que está sempre à margem das histórias, das civilizações. E é verdade. Mas a gente tem outros povos que também não se misturam, os chineses, os próprios espanhóis, formam guetos e pequenas colônias. Mas com Israel é muito mais profundo, porque a diferença não é uma diferença física. Um chinês, um oriental, você vê claramente que ele é diferente. Um afrodescendente tem uma na cor. Lá não, é na cultura. Mais do que isso, é na fé. Então, discutir o Holocausto é tentar entender um pouco isso. E acho que a grande discussão é o seguinte: este ódio que estava latente adquire uma capacidade de destruição quase que industrial. É em massa que é a morte.
Não vou te entrar nessa questão, mas eu vou te fazer uma pergunta mais pessoal. Nós estamos em Santos, 2023. O que um professor de história santista foi buscar no Holocausto? Por que esse interesse inicial? Quando foi que essa interesse falou, é este assunto que eu quero conversar? Excelente pergunta, Benjamin. O tema Holocausto e Segunda Guerra sempre atraiu muito a atenção das pessoas, especialmente dos alunos. É um tema que a gente trata, né, no 9º ano do ensino fundamental, também em anos do ensino médio, e faz parte também, né, do Enem, enfim. A gente vê a representação da Segunda Guerra e da perseguição aos judeus, ao Holocausto, em filmes, séries, documentos. Ele é muito documentado. E eu acho que talvez o fato da gente buscar uma explicação, ele é tão discutido até hoje, eu acho que acaba fomentando muito a curiosidade dos alunos. E eu, como professor de História, não poderia ser diferente. Sempre procurei buscar essa compreensão e, ao encontrar este sobrevivente, eu pude ter ali, né, não só, né, o conhecimento, né, de alguém que viveu, mas toda a experiência, enfim, estar próximo, né, de alguém que pôde me fazer compreender que muito além da perseguição, e hoje, como você citou, né, algumas mazelas aí da humanidade, outros regimes também que foram, que buscaram, né, o genocídio ou a morte, o nazismo, ele tinha na sua ideologia a morte como causa. Essa ideologia estúpida, ela colocava a perseguição e extermínio dos judeus como uma das vertentes, não era a morte como uma consequência, mas a morte como uma causa. E essa compreensão é objeto de estudos de filósofos, pesquisadores, historiadores, e por isso que tem que se manter sempre vivo, né? A gente tentar buscar, né, alguma explicação para isso. E o Andor, ele era uma pessoa extraordinária, né? Porque ele não só foi uma vítima, como ele também ele buscou uma compreensão. Ele me abasteceu de livros, de informações, então não tinha como simplesmente fazer esse trabalho sem o envolvimento que eu tive. Eu fui muito mais além, estabeleci com ele uma amizade, que durou até o ano passado com o falecimento dele, e eu sempre tratei o livro muito mais do que uma obra, mas como um projeto. É um projeto em que atrai pessoas. Ontem tivemos também o lançamento do filme, né, documentário do Andor. O meu primeiro livro, Uma Estrela na Escuridão, foi adaptado em HQ. Então, eu acho que a gente consegue atrair as pessoas para discutir um tema de grande relevância e que é importante para o jovem. Como professor, eu tenho essa missão também, né? Não só pesquisar, mas também transmitir esse conhecimento. Para não perder a piada, então você afirma claramente que a Terra não é plana e que o Holocausto existiu de verdade. Sem dúvida, embora tenha essas guerras de narrativas ou os revisionismos absurdos, né? A história está sempre sendo revisitada e é importante, mas alguns revisionismos eles existem justamente para servir a certos interesses. Então a gente tem que se livrar disso e só a ciência que é capaz de fazer isso. Você falou de um primeiro livro, esse aqui é o segundo, fecha o ciclo, e o filme é dos 2 livros ou só do segundo? Ou só do primeiro? O filme... O documentário. O filme documentário, ele foi muito sensível porque ele captou essa essência do Andor, né? A gente compreender não só aquilo que a gente já vê em filmes e documentários, que é a destruição do povo, todos os castigos físicos que eles sofreram, mas mostra o Andor como um ser humano, alguém já idoso, né? Ele faleceu aos 93 anos, mas o documentário foi gravado com ele aos 91, mostrando esse ser humano, né? Qual a compreensão que ele tinha sobre religião, sobre Deus, compreensão que ele tinha sobre família, sobre as pequenas coisas que na verdade são as coisas essenciais. Esse livro também trata disso. Então, digamos que o documentário está muito mais para esse livro de reconstrução, de ensinamentos. E encerra o ciclo? Encerra o ciclo. Ele presta também uma homenagem ao Andor, que faleceu no ano passado. Como é que se acessa o filme? O filme hoje ele já está nas plataformas streaming, não nas mais populares, mas está no NetNow, Google Play, Google Plus, Vivo também. E o nome? Andor. Andor. Esse é o nome do documentário. Faltou você explicar alguma coisa pra gente ou tudo certo? Não, é a história de não só de mais um sobrevivente, mas alguém que é brasileiro. O Andor, além de judeu, antes de ser judeu, ele era brasileiro. Nasceu em São Paulo, né? Ele nasceu em São Paulo. Então ele foi perseguido primeiro por ser brasileiro. O Brasil declara guerra ao eixo, né? Assume essa posição na Segunda Guerra. E o Andor, primeiro aos 14 anos, ele é internado e depois sim deportado como judeu, aí sim, junto com toda a família dele.
Tô folheando aqui, eu tô doido para começar a ler o teu livro. Eu queria te fazer uma pergunta falando 4 palavras. Auschwitz, Mengele, Santos e Andor. Como é que ele conviveu tendo o Carrasco aqui do lado? Ele não sabia que o Carrasco estava aqui do lado, né? Essa descoberta vai acontecer depois. Mas o Andor, quando ele volta para o Brasil, ele procura virar essa página da vida dele, como se isso fosse possível. Ele nunca procurou a comunidade judaica, ele procurou se afastar. A princípio, ele não queria formar família, porque ele achava que ele iria transmitir essa desgraça, mas tudo aconteceu não da maneira como ele queria. Ele construiu uma grande família e em 1960, quando a gente tem a prisão do Eichmann, que foi o grande arquiteto da destruição, aquilo desabou sobre ele. Ele percebeu que mesmo tentando esconder isso, ele jamais deixaria de ser judeu. E ali, então, o Andor teve que aprender a conviver com essas feridas e cicatrizes. Bem rapidamente, recentemente, na semana passada, se falou de uma investigação arqueológica nos porões do DOI-CODE em São Paulo, onde houve tortura durante o regime militar no Brasil. Você se interessou por esse tema? Pode ser um outro projeto? Pode ser um outro projeto. Eu gosto muito, né, de histórias de vidas e de instituições, né, onde eu me debruço mais, porque eu acho que é onde a gente aprende com as experiências do passado, das pessoas. E ali, com esse trabalho arqueológico que está sendo feito, eu acho que muita coisa vai ser revelada, justamente para dar subsídios para os historiadores, pesquisadores, poderem compreender mais e transmitir isso para gerações futuras. Porque o grande desafio que a gente tem hoje, e esse é o propósito do livro, é que esses sobreviventes, eles estão morrendo. O Andor faleceu no passado, essa semana mesmo faleceu um outro sobrevivente, e se com eles já se discutia a veracidade do Holocausto, como se fosse possível colocar em discussão, imagine sem eles. Então, livros, documentários e o uso da tecnologia vai ser fundamental. E falar sobre o DOI-CODE é isso, a gente fazer uso também dos recursos que a gente tem para perpetuar a história de um dos maiores horrores da nossa sociedade, que foi o período ditatorial. Gabriel Pierin, obrigado pela participação aqui no Opinião Litoral. Boa sorte aí com o livro, com o documentário e na continuidade da carreira. Qualquer dia você volta aqui aí como historiador do Santos, né? Eu que agradeço, Espero Paulo. que você não tenha que incluir aí um capítulo de rebaixamento na história do Santos. A gente vem aqui para comemorar. Eu estou sempre do lado positivo do Santos. Eu conto histórias e o que não falta para o Santos são grandes histórias. Obrigado, Paulo, Marcelo, Benjamin. Obrigado, telespectador. Fico muito feliz de estar aqui. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho. Fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, Benjamin Rodrigues Lopes, Marcelo Pavão, analisando as notícias com você. No bloco anterior, nós recebemos o escritor Gabriel Davi Pierin. Mais um episódio da violência de Guarujá se desenrolou ontem com um delegado da Polícia Federal que levou um tiro na cabeça, teve perda de massa encefálica. Houve a morte de outros 2 suspeitos na Operação Escudo, que agora completa 18 mortes desde o assassinato de um policial da Rota, lá numa comunidade em Guarujá. E também houve a prisão de um suspeito pelo assassinato de um paciente no Hospital Santo Amaro em abril do ano passado. Dentro da Operação Escudo, ele foi encontrado e foi preso com um crime em que houve também a facilitação de um médico que está preso também e com quem depois se encontrou 60 quilos de cocaína numa casa no Acapulco, Benjamin. É uma história longa aí, né? Para uso próprio. Ele tem a cara de pau dizendo que aquilo era para consumo próprio. Eu pensava muito no como eu ia comentar hoje, quando vinha para cá, Paulo, e estava me sentindo pesado. Conhecer o Gabriel do primeiro bloco foi muito satisfatório para mim. Encontrar pessoas que pensam a história para poder interferir. O Guarujá é isso. Ele é o Rio de Janeiro ontem. Nós temos uma cidade bonita, linda, maravilhosa, pérola do Atlântico, que tem uma estrutura física de primeira, praias maravilhosas, mas que tem a extrema pobreza com a extrema riqueza convivendo juntos. Ao lado disso, a gente tem uma desestruturação do tecido social, quando a política local produz
cenas como a prisão do prefeito, como o prefeito usando uma tornozeleira, com uma Câmara de Vereadores achando que aquilo não era motivo para o impeachment. Quando a gente quebra o tecido social, a fratura está exposta. Faltava o estopim. O estopim é o assassinato covarde de um policial militar que criou uma comoção e causou uma revanche, em que eu aqui nesse programa já disse, não podemos ter uma polícia revanchista, temos que ter uma polícia justa. Essa revanche está causando hoje o incêndio no Guarujá e nós estamos à beira de uma guerra civil com exagero na cidade. Uma policial foi baleada aqui em Santos logo na sequência, agora a gente tem que lamentar essa covardia com esse delegado da Polícia Federal, que não tinha nenhuma relação com a Operação Escudo, estava fazendo uma outra operação lá e se junta às vítimas dessa tragédia anunciada no Guarujá. Guarujá pede uma intervenção, mas uma intervenção no sentido de reconstrução da cidade. A gente discutia que o que a gente não pode ter é o que o pai do Chico Buarque, o historiador, dizia sobre o homem cordial, aquele que decide as coisas porque ele acha. Então ele acha que a violência é causada pelo bandido, bandido bom é bandido morto, mata-se os bandidos. Ele acha que aquele lá merece morrer. Não, a gente precisa ter justiça com J maiúsculo, como o Pavão sempre defende. Marcelo Pavão. Paulo, assim, eu queria começar o comentário primeiro com as informações mais recentes em relação ao delegado ferido. Parece que ele está estável, né? E hoje os médicos estariam decidindo se ele iria ou não para São Paulo para complementar o tratamento. O que a gente, na minha opinião, o que a gente precisa extrair dessa história, complementando apenas o que o Benjamin falou, é no sentido de que nesses momentos cruciais surgem aquelas duas grandes torcidas, né? Bandido bom é um bandido morto e os outros que ficam na linha de tiro. Então, a gente precisa ter muita calma antes da gente ficar em rede social, reverberando o assunto, pedindo morte, pedindo isso, porque sempre, e aí o que o Benjamin, a observação foi precisa do Benjamin no comentário, o delegado estava em outra operação, mas não existe bala perdida, existe a bala que acha e causa danos. Então a gente não pode entrar nesse espírito revanchista, de vingança, de vamos, bandido bom e bandido morto, porque sempre é o inocente que paga, e em geral com a vida. Então eu espero que a gente tenha uma coalizão de forças na sociedade, que as polícias... me decepciona muito o governo do estado falar que estavam sem bateria as câmeras dos policiais militares. Isso me decepciona muito, porque eu sou um defensor ardoroso das câmeras em defesa dos policiais, para que os policiais falem, olha, eu estava no estrito cumprimento do dever. No momento que a gente observa, que as autoridades falam que as câmeras estavam sem bateria ou estavam desligadas, isso me preocupa demais, porque tira dos policiais que estão na linha de frente uma proteção essencial que é o da sociedade. No momento que a gente coloca a dúvida, porque são os comandantes, e comandante desde a guerra desde sempre, é aquele que fica no cavalo branco de luneta lá atrás, porque é o soldado que vai para a linha de frente. Então, senhor governador, por favor, não permita que câmeras fiquem sem bateria ou desligadas, porque isso é em defesa dos policiais. A gente não pode criar uma guerra nas cidades, porque quem perde a vida são os inocentes. Tarcísio, ele na campanha prometeu retirar as câmeras dos uniformes, houve reação, ele não retirou, mas não colocou mais nenhuma. São 90 mil policiais, só tem 10 mil câmeras para os uniformes deles, e as pesquisas mostraram que a câmera ajuda na segurança do próprio policial. O número de mortes de policiais diminuiu nos batalhões em que as câmeras nos uniformes foram adotadas. Tem uma questão, Pavão, rapidamente, de comunicação. A Rede Record recebeu uma determinação judicial de um desembargador de retirar do ar uma reportagem em que o Celso Russomano, que é dublê de jornalista e de político, invade uma clínica e se recusa a veicular a outro lado, a defesa da clínica. Um princípio básico do jornalismo é ouvir todos os lados.
O juiz citou o caso clássico na educação, na história do jornalismo brasileiro, que é o caso da Escola Base em São Paulo, em que os proprietários foram linchados virtualmente, houve mortes, inclusive suicídios, e depois se provou que eles eram inocentes das acusações veiculadas nos meios de comunicação. Paulo, tanto eu quanto você, desde os bancos da universidade, depois nas redações, nós fomos treinados a partir de manuais de redação, que hoje não se utilizam mais. É isso que a gente precisa, técnicas de redação, técnica de comunicação, profissionalismo na comunicação. A gente não pode ter mais aventureiros. O Celso Russomano, ele é um aventureiro, porque desde o episódio da então esposa dele, que ele filmou e se notabilizou por ficar transmitindo a morte da esposa, é disso que ele vive. Esse caso, eu não entro no mérito se o consultório dentário estava certo ou errado. Fato é, o Celso Russomano, ele infringe todas as normas básicas da comunicação e do bom jornalismo ao não dar voz ao outro lado. Então, assim, eu espero que todas as redações, haja inclusive um movimento pela volta da obrigatoriedade do diploma de jornalismo para você trabalhar numa redação, porque você precisa ter técnica. Não é só você saber falar ou você saber escrever uma frase e dizer que você é jornalista. Nós precisamos informar e não manipular. O que a decisão judicial fez, ainda que tardia, eu acho que tem que ser empregada de forma geral, mas também tem que ser regulamentado nas redações com manuais de redação e manuais de conduta. Meu comentário vai ser breve e sucinto. Concordo com ipsis literis do que o ladrão de ideias Marcelo Pavão falou. É isso aí. Eu só ia brincar com ele que, assim, quando ele se surpreende que as baterias das câmeras dos policiais não estavam ligadas, eu não me surpreendo, não me decepciono, porque eu já esperava isso. Como eu já esperava que o Celso Russomano, algum dia a justiça prevaleceria. Eu lembro da notícia da morte da mulher dele, ele invadindo uma UTI. Associei recentemente com aquele outro rapaz que, para ter um ferimento na mão suturado, invadiu o consultório da médica, espancou a médica e provocou a morte de uma senhora idosa. Acho que tem limites. Pai de jornalista tem que ter diploma, mesmo eu não sendo jornalista. O patrono do jornalismo dos Estados Unidos, Joseph Pulitzer, em relação a essa questão que o Pavão citou da obrigatoriedade ou não do diploma, ele dizia que a informação, a comunicação, o jornalismo é tão fundamental para a democracia que ele só pode ser exercido por alguém adequadamente treinado, preparado numa escola de comunicação. Ouvir os dois lados, dar a informação completa, com isenção, estudar a ética da comunicação é fundamental. O Joseph Pulitzer é o idealizador das escolas de comunicação nos Estados Unidos. Opinião Litoral volta depois do intervalo, é rapidinho, fica aí com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, nesta quarta-feira, o Marcelo Pavão e o Benjamin Rodrigues Lopes analisam, comentam as notícias com você. Benjamin, tem uma notícia que é muito interessante. A Via Mobilidade, que é concessionária da operação de linhas 8 e 9, das linhas 8 e 9 dos trens de São Paulo, foi multada, uma indenização por danos materiais e difusos, danos coletivos, em 150 milhões de reais. Esse dinheiro já tem destinação para a construção de 6 escolas no percurso dessa linha, para a construção de um centro esportivo, também para melhorias na linha e nas estações, e firmou esse termo de ajustamento de conduta. Eu não lembro de uma multa tão pesada assim para uma concessionária de serviço público, Benjamin. Nada do que 15 dias, ou não, 10 dias de trabalho do Neymar. Quando a gente discute muito a função do Estado no Brasil, a gente fala que o Estado faz mal, ele faz difuso, e por isso que a gente deveria concentrar foco no Estado em poucas áreas e privatizar o excedente.
aqui, infelizmente, é um case de fracasso que o nosso governador, que quer privatizar a Sabesp, que quer privatizar o resto do metrô, tem que atentar. Não foi uma boa privatização, desde o começo, já com acidente de trem, depois com sucessivos momentos de pane do metrô, mostram que nem sempre privatizar é a saída. O que é diferente é a multa. Mas eu, Marcelo Pavão e Paulo Schiff, estou um pouco cético ainda. Eu vou comentar essa notícia daqui a 10 anos, quando as escolas forem construídas e o centro de esportes também. Eu estou pagando para ver. Eu lembro que eu fui secretário de saúde da cidade de Cubatão e aconteceu uma coisa interessante. Cubatão, ele tinha diversos acidentes ambientais. Nunca nenhum TAC foi revertido para a cidade de Cubatão. Santos se beneficiava com os TACs das empresas que provocavam dano em Cubatão e ressarciam em Santos. Até que a gente conseguiu de uma chuva ácida. Casualmente, aquele TAC tinha uma condição, que ele só seria pago no primeiro dia do novo governo, quando o prefeito atual não pudesse usá-lo. Eu tenho suspeitas aqui. Quero ver esses 150 milhões sendo usados em benefício da população da cidade que está sendo arrochada por um serviço de péssima qualidade. Paulo, o que me chama a atenção nesse TAC, e é o que me chama a atenção e muito me levanta uma pulga atrás da orelha, é que diversas providências que foram acertadas, a mim me parecem providências que já deveriam estar encartadas no contrato. Quer dizer, instalação de estações, instalação de escadas rolantes, não me parece algo novo. Então, assim, eu gostaria de chamar a atenção para a equipe, seja do Estado, da Prefeitura, as equipes que cuidam das licitações, dos editais, dos contratos, que elas precisam se reciclar, porque tem algum contrato muito mal feito nessa história que não prevê isso. Então, assim, fazer 150 milhões, quanto já não entrou para essa empresa, dinheiro público, que ela deixou de fazer? Então, a mim me parece daqueles acordos para inglês ver. O ex-prefeito de Santos, Beto Mansur, ex-deputado, nós comentamos aqui ontem, teve um problema de saúde na madrugada de segunda para terça-feira, teve uma queda, bateu a cabeça, está internado em São Paulo, mas passa bem e o diagnóstico do médico Roberto Calil, a partir da maneira como ele se expressa, ainda antes do resultado dos exames, é que não foi nada grave o que o Beto Mansur teve. A gente deseja um pronto restabelecimento, uma recuperação satisfatória para o Beto Mansur. Pavão, o advogado Frederico Assef disse que recomprou o relógio Rolex que o presidente Jair Bolsonaro ganhou dos árabes em 2019, foi vendido nos Estados Unidos, que ele recomprou mais caro com dinheiro dele, dinheiro vivo, para devolver para a União. Ele Paulo, disse isso em depoimento, né? Então, eu queria fazer uma pergunta para o doutor. O que eu vou dizer para você, Pavão, o que eu já falei de manhã, é muita confusão para um relógio só. É muita cara de pau. Paulo, só quero uma pergunta para o doutor Wassef. Doutor Wassef, onde e como o senhor soube a loja que foi vendido esse relógio para o senhor recomprar? Eu só queria saber disso, porque se ele foi vendido numa operação que envolveu, e hoje de manhã eu estava vendo, que envolveu o avião da FAB, general do Exército, almirante da Marinha, né, porque as joias vieram com um almirante, foram levadas por um general, vendidas por um tenente-coronel, transportadas pelo avião da FAB. E aí vem um advogado com a maior cara de pau, porque alguma tipicidade criminal deve ser colocada com esse cidadão. Porque não era uma operação aberta, ele foi na loja, sabia qual era o valor, recomprou, trouxe para ser reintegrado ao patrimônio público. Assim, em tese, eu vejo diversos tipos de crimes aí. E não só dele, porque quem deu essa informação para ele? Ele não sabia. Como é que o Assef conseguiu essa informação? Se a Polícia Federal quiser, é só puxar o novelo que a gente chega no grande mito. Eu não vou fazer o trocadilho, eu não vejo a hora de as pessoas começarem para a prisão. Eu queria, sinceramente, ter um advogado desse que, para me proteger, fosse comprar um relógio Rolex nos Estados Unidos pagando dinheiro vivo. A gente imagina quanto foi isso.
os memes correndo na cidade. Ele comprando e assistindo aquele programa Trato Feito, que passa nos canais a cabo. O que a gente vê é que, infelizmente, aquele governo que acabou conseguiu terminar com a reserva moral das Forças Armadas brasileiras. Uma das coisas que diziam, olha, queremos a intervenção do Exército para acabar com a bandalheira, só os ETs e o Exército vão resolver. Neste caso, Exército, Marinha, Aeronáutica pisaram na titica e espalharam. Claro, não são todos os militares. A maior parte dos nossos militares são honestos, são hierárquicos, cumprem ordens. Mas que cheiro ruim que está vindo desse relógio. Em relação ao advogado Frederico Assef, eu sempre fico muito impressionado com a aparência dele. Quando ele aparece numa reportagem assim, eu jamais seria cliente desse advogado ou me envolveria em qualquer negócio com esse advogado a partir da aparência dele. A aparência dele já é suspeita. Eu lembro de um episódio, quando foi descoberto que aquele Fabrício Queiroz, notório, que pagava as contas lá do Flávio Bolsonaro com dinheiro vivo, foi encontrado na casa do Frederico Assef em Atibaia. É muita confusão, né? Ele enrolava nas respostas e a jornalista Andréa Sedi perguntou assim para ele, mas como é que o Fabrício Queiroz entrou na sua casa? Então, foi voando que ele entrou na sua casa? E nem assim ele ficou constrangido, o Frederico Assef, esse advogado. É Frederic, né? Frederic, não é Frederico. Para encerrar o programa de hoje, duas notícias assim, uma especial para o Benjamin comentar, que é uma fisioterapeuta de Itajaí, em Santa Catarina. O Pavão rotularia ela como uma idiota. Ela pegou um bebê, colocou no bolso do jaleco, é uma cena completamente absurda, e viralizou no TikTok dançando com o bebê no bolso do jaleco. Benjamin, como é que se analisa o procedimento dessa fisioterapeuta em relação ao parto desse bebê? Criminoso, cadeia para ela, expulsão do hospital e, se possível, cassação do diploma dela. Uma coisa é se humanizar um parto, o cuidado do recém-nascido, mas a imagem me mostra um recém-nascido aparentemente prematuro, ele é bem magrinho, sendo chacoalhado de uma maneira irracional e, ao fundo, os idiotas, os babacas rindo daquela cena dantesca. Tudo na vida tem limite, até bom humor. E eu sou o cara que consigo fazer piada de qualquer coisa. Mas isso daqui, cadeia é pouco. É um desrespeito a um inocente. O pescoço, a nuca do recém-nascido são muito frágeis. O prematuro é mais ainda. A principal causa de morte dos prematuros, Paulo, é problemas pulmonares e problemas cerebrais, porque os vasos não estão bem formados. Ele estava dentro de uma bolsa d'água onde ele era amortecido. Todo pai sabe que quando você pega o nenê, você tem medo de desmanchar ele é frágil, você carrega com cuidado. E essa cretina chacoalha ostensivamente. E para quê? Para brincar. É o pi. Pode pôr o pi, que foi o palavrão que eu pensei mesmo. Bom, essa pauta era especial para o Benjamin comentar, até pela atividade dele, pela profissão dele, que é médico, obstetra, ginecologista. Para o Pavão sobrou o dia do solteiro, né, Pavão? Foi ontem o dia do solteiro e uma pesquisa da Inner Circle mostrou que 61% dos solteiros não aceitam limitações na sua vida pessoal em troca de poder se relacionar com alguém. É o individualismo, assim, então, totalmente Paulo, exacerbado. E aí a gente comete um equívoco, porque solteiro não significa estar sozinho. Significa muito bem. Não querer colocar uma aliança aqui, que significa não querer fazer outras solteiro coisas. Aí em relação a nem namorado. Não, mas aí, olha, solteiro de estar sozinho, nunca estive, não estou e jamais estarei quando tiver o mínimo de capacidade para me relacionar. Posso ganhar o dia? É o relacionamento, você mais perde ou mais ganha, Benjamin? Não, deixa eu ganhar o meu dia. Porque tem relacionamentos em que você mais ganha do que perde. Sim. E tem relacionamentos que hoje se usa a palavra tóxico, né? Em que você mais perde do que ganha. No dia, eu prefiro perder os amigos do que perder a tranquilidade.
a melhor coisa do mundo é usar essa aliança. Te amo, amor. Ainda bem que eu não sou solteiro. Campeão da média, né? Esse aí ganhou. Chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo as participações do Marcelo Pavão, do Benjamin Rodrigues Lopes. Recebemos também aqui com muita satisfação o escritor Gabriel Davi Pierin, que escreveu o segundo livro sobre a vida do judeu Andor Stern, que foi preso nos campos de concentração nazistas, morreu em 2019. Chegamos ao final, agradecendo também o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.